Quando a gente pensa no incêndio, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? As chamas, aquele calor, aquela luz que quase hipnotiza. Mas e se eu te disser que o aspecto mais letal, o perigo de verdade, é algo que muitas vezes a gente nem presta tanta atenção? A pergunta é essa, bem direta. O que é que realmente representa a maior ameaça no incêndio? A resposta para isso pode mudar completamente a forma como a gente enxerga o fogo. Então, para a gente entender onde mora o perigo, primeiro a gente precisa entender o básico, a própria chama. Porque nem toda chama é igual, e essa diferença, olha, é o ponto de partida de tudo. Basicamente, existem dois tipos de chamas, e a grande diferença está em quando o combustível e o oxigênio se misturam. Tem a de pré-mistura, tipo do fogão de casa, sabe? Ali, o gás e o ar se misturam antes de queimar, e por isso a chama é mais limpa, mais completa. Mas não é essa a mais comum nos incêndios por aí. As chamas que a gente mais vê no dia a dia, como numa fogueira ou numa vela, são as chamadas difusas. Nelas, o combustível e o oxigênio só se encontram ali, na hora H, no exato local onde o fogo está acontecendo. É uma queima mais bagunçada, muitas vezes incompleta, que gera bastante fuligem. E é justamente ela que nos leva ao verdadeiro protagonista dessa nossa análise. E aqui está o ponto de virada da nossa história. Por mais assustadoras e destrutivas que as chamas sejam, elas são só uma parte do problema. O perigo real está escondido, mas bem na nossa frente. O nosso foco agora muda para a fumaça. É, aquela nuvem escura que sempre acompanha o fogo. É muito comum pensar nela como um simples efeito colateral, um sinal de que algo está queimando. Mas a verdade é bem mais complexa e perigosa. Então, o ponto crucial é este: a fumaça não é passiva. Ela não fica só assistindo. Pelo contrário, ela participa ativamente do incêndio, influenciando como ele se espalha, a intensidade dele e, o mais importante, o quanto ele é letal. Ela tem um papel ativo e terrível. Para a gente entender o poder da fumaça de verdade, a gente precisa olhar para 5 características principais dela. Cada uma sozinha já é um perigo. Mas quando a gente junta todas elas, aí a ameaça se torna avassaladora. E os 5 pontos são estes: a fumaça é quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica. Vamos passar por cada um deles para entender como essa combinação transforma a fumaça no verdadeiro inimigo. Primeiro, ela é quente. E não é pouco quente, não. Ela funciona como se fosse um delivery de calor, levando a energia do fogo para outros cômodos, aquecendo tudo pelo caminho e basicamente preparando o terreno para o incêndio se espalhar muito, mas muito mais rápido. Segundo, ela é opaca. A fumaça densa, carregada de fuligem, acaba com a visibilidade em segundos. Pensa só, estar num lugar que se conhece de cor e de repente não conseguir enxergar a própria mão na frente do rosto. Isso causa uma desorientação absurda, pânico e torna qualquer chance de fuga quase impossível. Terceiro, a fumaça é móvel. Ela se comporta que nem um líquido, sabe? Sobe por causa do calor e se espalha por todos os cantos, preenchendo qualquer espaço. Ela passa por frestas de portas, dutos de ventilação, qualquer buraquinho. Nenhum lugar está seguro. A fumaça sempre encontra um caminho. E agora, a quarta característica, que é talvez a mais chocante de todas. A fumaça não está só quente, ela carrega nela mesma os ingredientes para queimar. São vapores de combustível que o fogo original não conseguiu consumir. Pois é, a afirmação é essa mesmo, direta e reta. A fumaça é combustível. Ela não é só o resto do fogo, ela carrega o potencial para se tornar o próprio fogo. Essa característica é a grande responsável por fenômenos explosivos, como o flashover, que é quando um ambiente inteiro entra em chamas de uma vez só, de forma súbita e violenta. E esse ponto aqui mostra um perigo real. Ignorar que a fumaça pode queimar é um erro grave e que acontece muito. Os profissionais sabem que combater a fumaça é tão crucial quanto apagar as chamas que a gente vê, porque ela é uma ameaça ali, quieta, só esperando as condições certas para explodir. Vamos fazer uma pausa rápida. Se essa revelação sobre a fumaça ser inflamável foi novidade ou te surpreendeu, que tal considerar se inscrever aqui no canal e deixar um like? É um apoio enorme para a gente continuar com essas análises. E, finalmente, a quinta face dessa ameaça. A fumaça é tóxica. Na verdade, ela é extremamente tóxica. É uma verdadeira sopa química de gases, como monóxido de carbono, cianeto, dependendo do que estiver queimando. Respirar essa mistura pode ser fatal em pouquíssimos minutos, muito antes de qualquer chama chegar perto. Então,
Depois de passar por tudo isso, a conclusão fica bem clara. Num incêndio, nosso instinto manda a gente fugir das chamas, mas o adversário mais rápido, mais sorrateiro e, no fim das contas, mais letal é a fumaça. Então, vamos recapitular. A fumaça espalha o calor, te deixa cego e desorientado, viaja para todo canto, tem o potencial de explodir e, acima de tudo, envenena o ar. É uma arma de 5 pontas. E essa é a grande lição. A maioria das vítimas de incêndios não morre por queimaduras, mas sim por inalação de fumaça. O perigo que a gente não vê muitas vezes é o maior de todos. Fica aí a reflexão. Depois de entender essa natureza tão complexa e perigosa, a percepção sobre a fumaça com certeza muda. Ela não é mais só um sinal de fumaça. Ela é o próprio perigo em movimento. E aí, se essa explicação mudou um pouco a forma de enxergar o fogo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas análises. Agradecemos muito a atenção e até a próxima!